Olá, meus amigos, irmãos, irmãs, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos acompanhando, né? Graças a Deus estamos aqui mais uma sexta-feira nesse podcast Fala Família, nosso compromisso de estar aqui com você, junto, trazendo aqui novidades, trazendo aqui palavras abençoadas, trazendo aqui, compartilhando com você temas que são relevantes na atualidade, para que nós possamos aqui compartilhar, você possa aí, né, interagir com a gente, entra no nosso canal, no canal da Família Vida e Paz, no YouTube, né? Vamos lá, vamos interagindo, vai entrando aí, para você participar junto com a gente. Esse tema de hoje é um tema muito, muito legal, a chave para a prosperidade. Eu quero compartilhar com você isso daí, porque prosperidade é um tema, assim, muito atual, porque ele é sempre controverso, né? Do ponto de vista de quem está, muitas vezes, ministrando para entender isso. Infelizmente, há muitas pessoas que têm uma interpretação errônea desse princípio bíblico sobre prosperidade. E se fala muito, há muitos livros escritos sobre prosperidade, sobre a chave para a prosperidade, né? Você vai encontrar muitos livros relacionados a esse tema. Por isso que eu estou trazendo para você, porque achei interessante a gente estar compartilhando sobre esse tema hoje aqui com vocês no nosso Fala Família, o nosso podcast que você deve aí compartilhar com todo mundo, né? Pessoas que não têm assim entendimento legal sobre esse tema, para que possa acompanhar e estar junto com a gente nesse tema aí, tá bom? Então, aguardando você interagir aí em nome de Jesus, mas eu quero já começar aqui, né, te dando já a resposta. Qual é esta chave? E aqui, é claro, a minha análise é uma análise à luz da palavra de Deus, né? Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, mas eu não vou nem ler o versículo todo, eu só vou ler a primeira frase do versículo, que é a resposta para a prosperidade. Dai e dar-se-vos-á. Qual é a chave para a prosperidade? É dar. É dar. Exatamente o oposto da cultura em que nós vivemos, da cultura em que nós crescemos, né? Fomos educados, ensinados, sempre numa perspectiva sempre de receber. Sempre de receber. E dar é algo muito limitado. A verdade é essa. Por isso, muita gente não é próspera, porque não conhece esse valor, esse princípio. O valor é exatamente o oposto, né? E há pessoas que dizem assim, prosperidade está ligado à riqueza material. Também não é. Não é ligado à riqueza material, à prosperidade. E aí eu quero aqui até colocar aqui alguns pontos que diferenciam a mentalidade de riqueza e a mentalidade de pobreza, de prosperidade. A pessoa que tem uma mentalidade de riqueza é diferente de uma pessoa que tem uma mentalidade próspera, de prosperidade. Olha, vou dar aqui alguns exemplos, mostrar para vocês aqui alguns exemplos que eu trouxe, né? Pessoas ricas criam ou geram a sua identidade a partir das coisas que possuem. Então, para muita gente, né, a riqueza está exatamente nos bens que ela possui. Já a identidade das pessoas prósperas não está gerada naquilo que ela possui, mas naquilo que ela é. Então, uma diferença muito grande daquilo que você possui e daquilo que você é. Há muitas pessoas que são ricas e não são prósperas. E há muitas pessoas que são prósperas e não são ricas. Só aí a gente já tem uma base exatamente mostrando isso. Pessoas ricas
depositam sua confiança naquilo que elas possuem. E pessoas prósperas, elas confiam, depositam a confiança delas naquilo que elas são. Diferente, né? Outra coisa, um outro exemplo aqui, pessoas ricas, elas doam para outras pessoas. Pessoas prósperas, elas investem em outras pessoas. Olha a diferença. Doar é um ato de, vamos dizer, de caridade, pode ser até de generosidade. Agora, investir é uma mentalidade próspera. Você está investindo em alguém para que esse alguém possa crescer, avançar. É diferente. Tá? É como se eu estivesse investindo do meu tempo em alguém, ensinando alguém a alcançar algo maior. Então, eu estou passando para ela. Isso é prosperidade. Tá? Isso é uma mentalidade próspera. Um outro exemplo aqui muito interessante. Pessoas ricas pensam nas coisas que podem comprar. As pessoas prósperas, elas pensam no legado que elas estão deixando. Elas não pensam nas coisas que elas podem comprar. Elas pensam no legado que elas podem deixar. Veja como é interessante isso, né? A gente estudar à luz do conhecimento da palavra, e você percebe que tudo aqui está dentro desse conceito da entrega, do dar, do compartilhar, né? O objetivo da prosperidade é você fazer o outro crescer, né? O objetivo da riqueza é você dar para o outro aquilo que ela precisa, não para crescer, mas para ela consumir. Então é diferente. A meta profissional de uma pessoa rica é ganhar dinheiro, mas o trabalho de uma pessoa próspera gera lucro como resultado de servir bem as pessoas. Ou seja, a rica, ela não está interessada em servir bem. O resultado dela é dinheiro, a próspera não. O resultado dela não é o dinheiro em si, mas é servir bem as pessoas, e isso vai gerar o lucro na vida dela. Então, eu espero que você esteja assim, entendendo bem esse princípio, porque hoje, quando a gente fala na igreja, né, prosperidade, ela está ligada, as pessoas, né, rapidamente pensam assim, a pessoa é rica, e ela não está ligada a isso, a riqueza material, ela está ligada à riqueza do caráter, né, da entrega, do servir, né, e isso gera resultado, né? Então, toda prosperidade, ela começa com dar. Significa o quê? Significa que toda pessoa tem o potencial de ser próspera. Toda pessoa tem o potencial de ser uma pessoa próspera. Pegou aí? Entendeu? E por que nós não conhecemos muitas pessoas com essa mentalidade próspera? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade em dar, né? em poder abençoar outras pessoas. Você percebe que quando você lê esse versículo todo, em nenhum momento o versículo fala em dinheiro. O versículo fala em dar, e vos será dado. Boa medida, né? Recalcada, como diz lá o texto, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Veja que o princípio está todo exatamente na primeira parte do versículo, né? Você precisa aprender a dar, você vai ser uma pessoa próspera. Essa mentalidade de prosperidade,
ela está sempre ligada ao caráter, à entrega, à disposição de investir em pessoas, né? O desejo de compartilhar para que o outro possa também crescer. Então, essa é a mentalidade da prosperidade. Por isso que é muito interessante quando a gente fala sobre isso, lê sobre isso, né? É claro que no mundo dos negócios, eles vão olhar para essa palavra com outra finalidade, com outro objetivo. Mas a gente sabe muito bem que a prosperidade ela está ligada ao que você é e não àquilo que você tem. Tá? Então, a pessoa pode ser pobre e ser próspera. A pessoa pode ser rica e não ser próspera. Né? Então, vamos dizer assim, a pessoa pode ser rica, vou dar um outro exemplo aqui. A pessoa pode ser rica, ter muito dinheiro e não ter saúde. E a pessoa pode ser pobre, não ter muitos bens, mas tem muita saúde. Então, ela tem prosperidade de saúde, quando aquela que tem muito dinheiro não tem prosperidade de saúde, né? Ela não tem riqueza de saúde. Tá? Por isso que a palavra prosperidade ela não está condicionada a possuir bens, a ter riqueza, né? É interessante que quando você pega esse versículo, né, ele fala que vão te dar uma boa medida. Se você der, você vai receber uma boa medida, sacudida, transbordante, o será dado. Então, isso me faz lembrar de uma história de um camponês velho, que estava numa rua empoeirada, descalço, e indo ali por aquela rua, de repente passa ali uma carruagem com o rei dentro, e ele parou ao lado do camponês, e ele perguntou assim: posso comer um pouco do seu arroz? E o camponês, então, pegou 3 grãos de arroz e pôs na mão do rei. E o rei, cheio de gratidão, agradeceu, é claro, e pegou o seu baú de tesouro, abriu e tirou 3 moedas de ouro e deu para aquele camponês. Pensa agora no arrependimento daquele camponês. Por quê? Qual é a moral da história? Né? Que na cabeça dele é o seguinte: se eu tivesse dado a ele a vasilha inteira de arroz, você imagina o quanto de ouro que ele iria receber. Né? Então perceba, a prosperidade ela está ligada naquilo que você dá. Né? E aí o próprio versículo fala boa medida, sacudida, né? A proporção que você dá. Veja, se ele desse mais, ele ia receber mais. Mas ele não deu. A prosperidade também, ela se mensura pelo nível, né? Pelos níveis de entrega sua. Né? Ele entregou só 3. Mas se ele entregasse mais, mas aí vai de cada pessoa entender esse mistério, esse princípio, né? Moral da história, seu nível de generosidade vai determinar o nível da bênção de Deus na sua vida. Seu nível de quê? De generosidade. Quanto mais pobre você se vê, mais importante é você dar de si mesmo. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou pobre, ela não está entendendo o que é pobreza. Ela não consegue entender. Se ela não tem bens, né? Ela é uma pessoa pobre. Ela nunca vai associar a pobreza da prosperidade. Ela pode ser uma pessoa pobre e próspera, porque ela é uma pessoa que se doa, ela é uma pessoa que se entrega, né? E ela pode crescer. É bem verdade que você vê aquele camponês
na história do camponês. Ele poderia se tornar um homem muito rico, mas ele só deu 3. Então, a prosperidade está ligada também à quantidade, né, à disposição de entrega, de dar que você tem daquilo que você tem para os outros. Né? Porque o texto sagrado, ele diz que dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, veja, você recebe muito mais quando você tem esse coração voltado para dar. Né? Então, eu diria que as pessoas falam assim, pastor, mas eu quero crescer, eu quero avançar. Não tem um caminho para você crescer e avançar se você não tiver disposição de entrega, de renúncia de coisas que são suas, né, para poder investir. Você vai investir em pessoas para que elas cresçam, porque você vai crescer também. Né? Esse deve ser o nosso coração. Essa é a chave da prosperidade. Não tem uma chave de crescimento sem que haja uma entrega. É como o salmista Davi, no Salmo 126, ele exemplificou isso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem anda, né, quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus resultados. Então, uma entrega. Se você não entrega, se você não dá, se você não planta, você não vai ser próspero. Tá? E tem muita gente que não é próspera porque ela não tem disposição de investir, de semear, de entregar. E hoje existe muita gente assim, infelizmente. As oportunidades são muitas para que nós sejamos pessoas prósperas e sejamos canal de Deus para que outras pessoas sejam também prósperas com esta mentalidade de prosperidade. O foco seu não é a riqueza em si. O foco seu é você abençoar os outros com aquilo que você tem sido abençoado. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um talento, uso aquele talento para o meu crescimento, mas você não usa aquele talento para ajudar outras pessoas a crescerem através do seu talento. Não vou ensinar fulano porque... Né? Então, essa mentalidade de prosperidade, ela é muito, muito interessante quando ela é analisada à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Tá? Quando a gente olha dentro dessa perspectiva do doar, do dar e do receber, a gente encontra quatro tipos de pessoas. Existem as pessoas que doam e não recebem. Como assim, pastor? Ela não investe. Então, são pessoas soberbas. Elas doam, mas elas não recebem. Por quê? Porque, na verdade, elas não estão investindo, elas estão apenas doando, estão fazendo uma caridade. Né? Existem pessoas que não doam e recebem. Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa egoísta. Ela não doa, não é assim, não quer ajudar ninguém, mas ela recebe dos outros. As pessoas ajudam essa daí. E o que é essa pessoa? Essa é uma pessoa egoísta. Né? Existem as pessoas que doam, que dão e recebem. Existem pessoas que não doam e nem recebem. Que pessoas são essas? São as estéreis. Ou seja, elas não frutificam em lado nenhum. Não dão fruto nenhum. Tá? E existem as pessoas que doam e recebem. Essas pessoas, elas são prósperas. Porque
o princípio dela é dar, é entregar. E na medida que você dá, você recebe. Por isso que a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, que melhor coisa é dar do que receber. Se você tiver que escolher entre dar e receber, escolha sempre dar. Tá? Você está entendendo? Eu quero aqui apenas terminar aqui a palavra, né, esse bate-papo nosso aqui sobre a chave da prosperidade. A chave você já sabe qual é, né, que eu expliquei aqui. Alguns conceitos que eu acho muito interessante para a gente pensar e refletir sobre eles. Doar para quem precisa é caridade. E doar para quem não precisa é generosidade. É como se eu pegasse aqui esse celular e doasse para uma pessoa que tem um celular melhor do que o meu, mas ela não precisa. Isso é generosidade. Ou uma pessoa que não tem um celular igual ao meu, mas ela tem condições tranquilas para adquirir. Isso é generosidade. Agora, eu doar esse celular para quem não tem condições nenhuma de ter um celular, isso é caridade. Tá? Não sei se você está entendendo. Então, nós temos caridade, só ganha quem precisa. Muitos de nós queremos caridades e não generosidade. Às vezes nós olhamos para as pessoas e o que elas mais querem é o quê? Ganhar. O que elas mais querem é ganhar. Ah, fulano ganhou aquilo. Já o desejo dela era ganhar. A melhor condição, é melhor estar na condição de doador do que de necessitado. Tá? Então, a prosperidade tem uma finalidade muito grande, né? O crescimento, o avanço, você crescer também financeiramente, isso é importante, porque isso gera influência, né? No meio em que você está. Tá? Quanto mais próspero você é, tanto num aspecto de ser, quanto num aspecto de ter, mais influência você consegue ter. Amém? Então, eu espero que tenha lhe ajudado a entender essa visão da prosperidade à luz da palavra de Deus e também o conceito normal, né, natural. Esse que eu trouxe aqui é apenas para uma reflexão, para você entender: eu sou caridoso ou eu sou generoso? Né? O que é a melhor coisa? Você sabe que dar é melhor. Então, que isso possa ser desbloqueado no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes, né, na nossa forma de ajudar o próximo a crescer, que isso Deus possa fazer desbloquear em nós. Porque muitas vezes, eu estou fazendo uma doação, estou ajudando a igreja. Né? Não, senhor, você está errado. Você não está ajudando a igreja como se você fosse, né, o cara, não. Você está investindo no reino. É diferente, muito diferente. Então, muitas vezes as pessoas têm essas distorções nos conceitos que elas têm de dar. Né? E aí há um bloqueio na vida de muita gente com relação a essa doação. Que Deus possa nos ajudar, né, amados, a desbloquear tudo isso, ter um entendimento correto e uma atitude correta com relação à prosperidade, que é dar nesse nível e nesse conceito que nós aprendemos, que não está ligado ao que eu possuo, mas ao que eu sou, em nome de Jesus. Tá ok? Então, fica aqui essa palavra, esse compartilhamento da chave da prosperidade, para que você também possa compartilhar com outras pessoas, né? Esse bate-papo nosso aqui, eu acho que foi muito interessante. Deixa aí os seus comentários, em nome de Jesus. E na sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo, trazendo um novo tema para nós compartilharmos com vocês. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.